Nesta aula, vamos iniciar os códigos do botão pesquisar. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo forma entrada -js. Desce até o final dos códigos e o primeiro passo é referenciar o botão pesquisar. Document.getElement by ID. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o ID do botão pesquisar. Então acessem o arquivo forma entrada.html. Localiza o botão pesquisar e copia o ID. Copia o ID, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Fora dos parênteses, .add event listener. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, evento click. Fora das aspas duplas, vírgula e o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma function chamada pesquisar e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Podem copiar o nome da função e agora vamos fazer esta function. Function pesquisar. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro desta function, o primeiro passo é capturar o ID. Detalhe, pessoal, nós já referenciamos todos os campos do nosso formulário no início dos códigos. Entendido este detalhe, de volta na função pesquisar, var id igual a variável campo id ponto value e ponto e vírgula. Próximo passo é verificar se tem um ID digitado. Então agora nós vamos trabalhar com um if. If abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, se a variável id igual a vazio. Se entrou neste if, eu vou alertar o usuário utilizando a caixa de mensagem var m igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas vai o texto para a mensagem. Eu vou colocar precisa fornecer ID para pesquisa, ponto de exclamação, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E aí, precisamos acionar a função caixa msgbox, que nós já fizemos nas aulas anteriores. Podem copiar o nome, inclusive os parênteses. Volta para a função pesquisar e cola depois da var_m e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E se eu não tenho o ID, eu vou sair da pesquisa. Comando return false e ponto e vírgula. Se passou por este if, nós vamos acionar a API do Google. Google.script.run.with success handler. Abre e fecha parênteses e fora dos parênteses, ponto. E aí vem o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma função chamada pesquisar entrada. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E a função pesquisar entrada, ela vai receber o ID para a pesquisa. Próximo passo é fazer a função pesquisar entrada
no arquivo de script. Podem copiar o nome da função, inclusive os parênteses, e acessa o arquivo macrosentrada.gs. Desce até o final dos códigos, function, pesquisar entrada, e abre e fecha chaves. Nesta aula, não vamos fazer toda a programação desta função. Vamos colocar apenas os returns. Primeira possibilidade de retorno. A pesquisa encontrou o registro. Então, nós vamos ter return, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha colchetes. E nós vamos colocar a informação de retorno dentro dos colchetes. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Segunda possibilidade de retorno. O registro não foi encontrado. Então, return e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, não encontrado. Ponto de exclamação. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na próxima aula, depois que nós fazer toda a programação da função pesquisar entrada, nós vamos colocar as informações de retorno dentro dos colchetes, caso o registro seja encontrado. Para esta aula, basta saber que nós vamos ter duas possibilidades de retorno. Agora nós vamos fazer a função de retorno. Então, dentro dos parênteses do which success handler, vocês vão colocar retorno. Próximo passo é fazer esta função. Copia o nome, function, retorno, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável R. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves. E dentro desta function, primeiro nós vamos analisar se o retorno foi não encontrado. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses do if, vai a variável R. Se a variável R igual, e aí vocês vão colocar o texto de retorno não encontrado. Copia o texto do return, volta na função de retorno e cola. Se o retorno da função pesquisar entrada for não encontrado, nós vamos alertar o usuário utilizando a caixa de mensagem. M vai ser igual a variável R, que está com o texto de retorno da função pesquisar entrada. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é acionar a função caixa msgbox. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável m. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E nós também vamos acionar a função limpar, para limpar os campos do formulário. Abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. E se eu não tenho registros para carregar no formulário, eu vou sair do script. Então, return false, e ponto e vírgula. Esta aula vamos finalizar por aqui. Salva as alterações e na próxima aula nós vamos trabalhar com a função pesquisar entrada.